boa tarde a todos que nos acompanham através da TV Câmara. Cumprimento a todos os funcionários da saúde aqui presentes nessa Casa de Leis. Cumprimento a secretária da Saúde, Silvia, a nobre vereadora, membro da Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social, e também o vice-líder do governo, vereador Wesley de Madureira. E também a transmissão ela é feita através da TV Câmara e também na nossa página no Facebook, onde a população poderá interagir e participar. Essa audiência pública foi convocada pela presidência dessa casa, vereador Perim, juntamente com a Comissão de Educação, Saúde e Assistência Social, que é composta pelos vereadores, este que vos fala como presidente, Carolina Souto, vice-presidente, e Maria Solange Garcia Sol, membro, em atendimento ao artigo 3º, parágrafo 5º da Lei Complementar número 141, de 13/1/2012, a fim de que possamos discutir a seguinte propositura. Dispõe sobre a audiência pública do relatório de gestão dos recursos aplicados na saúde, terceiro quadrimestre de 2022. Esclareço ainda que essa audiência pública tem por objetivo específico dar publicidade da matéria a todos os interessados. Antes de passar a palavra à secretária, eu gostaria de constar a presença do presidente dessa Casa de Leis, o vereador Perim. Passo a palavra à representante do Poder Executivo para suas considerações. Esclareço que se alguém quiser fazer alguma consideração, ao final da explanação, poderá fazê-la. Fique à vontade, Silvia. Boa noite a todos, boa noite aos nobres vereadores, ao pessoal da equipe da saúde, aos funcionários aqui da Câmara. Então, como já foi dito pelo vereador Edson, nós vamos fazer a apresentação agora da audiência pública referente ao terceiro quadrimestre de 2022. Gestão de Saúde 2021-2024, prefeito Dr. João Luiz Lopes Pandolfi, vice-prefeito Dr. André Luiz Previato Codjal-Glanian, e eu, secretária da Saúde, Silvia Cristina de Oliveira Vasconcelos Cardoso. A equipe técnica, né, a gente sempre apresenta, todos estão de posse aí do instrumento. A equipe técnica que trabalha conosco, na financeiro, Michele Aparecida Zanardo Benetton, a unidade de avaliação e controle, Aline Godoy Rosa Milano, saúde mental, Mariana de Oliveira Trevise. Nesse último quadrimestre, ainda estávamos com a diretora Adriana Herman. Saúde coletiva, Anilara Mancuso Gouveia. Vigilância epidemiológica, Mariana Bateloccione Rosendo. Vigilância sanitária, Carlos José de Oliveira. Saúde bucal, José Henrique Souzo. Serviço de atenção domiciliar, Amanda Gouveia de Oliveira. Frota, Valdir Geraldo de Melo. Almoxarifado, Flávio Rodrigo Camargo Olivério. Coordenador de controle de vetores, Fabiano Christian Oliveira. No terceiro quadrimestre de 2022, os recursos humanos com vínculo municipal totalizavam 211 funcionários. Recursos humanos de vínculo estadual, 2 funcionários. E recursos humanos do Instituto de Apoio à Gestão totalizou 297 funcionários. A rede de serviço de saúde no município ela é dividida em atenção primária, urgência e emergência, atenção psicossocial, atenção ambulatorial especializada e hospitalar e vigilância em saúde. Na atenção primária, nós temos 5 unidades básicas de saúde com programa de agente comunitário, 8 unidades de saúde da família, 2 postos rurais, 1 centro de testagem e aconselhamento, 1 núcleo de apoio à saúde da família, 1 unidade de PAC, que é um posto de atendimento ao Covid no cinquentenário, né, ela é classificada dessa forma, mas faz atendimento à atenção básica, 1 unidade de pronto atendimento ao Covid, que é o PAC, e o ambulatório de gestação de alto risco. Na atenção secundária, o serviço de atenção domiciliar, o Centro de Testagem e Aconselhamento em DST, AIDS e Hepatite, Serviço Municipal de Atendimento Multidisciplinar, especialidades médicas, Centro de Atenção Psicossocial, Ambulatório Amaral Carvalho, Centro de Especialidade Odontológica,
NGA 27, Núcleo de Gestão Assistencial, Ambulatório da Santa Casa de Lins, AME de Promissão, Ambulatório Médico de Especialidade. E na atenção terciária, temos como referência a Associação Hospitalar Santa Casa, o Hospital Amaral Carvalho, o Hospital de Base de Bauru e o Hospital Estadual de Bauru. Temos como serviço de apoio diagnóstico e terapêutico o Laboratório Sodré, o Centro Diagnóstico de Imagens da Santa Casa de Lins, o AME de Promissão, Santa Casa de Cafelândia, Hospital Estadual de Bauru, Hospital Amaral Carvalho, Hospital Geral de Promissão e Hospital de Base. Agora nós vamos falar um pouco do quantitativo de atendimentos. Nós vamos começar pela UPAC, Unidade de Pronto Atendimento Covid. Totalizou no quadrimestre número de atendimentos entre consulta médica, total de coleta de exame, número de testes rápidos, de SWAB, de pacientes que realizaram oxigenoterapia, medicação injetável, 6.531 pacientes no último quadrimestre de 2022. Consultas médicas clínicas realizadas nas 5 unidades básicas de saúde, do Rebouças, Ribeiro, Junqueira, Caique e Morumbi, no quadrimestre, totalizou, no último quadrimestre de 2022, totalizou 14.068 atendimentos de consultas médicas clínicas. De consultas médicas pediátricas nas 5 unidades básicas de saúde, totalizou 3.401 atendimentos no último quadrimestre. Consultas médicas ginecológicas no último quadrimestre de 2022, totalizou 3.860 consultas. Consulta médica de pré-natal e puerpério nas 5 UBSs, totalizou 235 atendimentos. Consultas de enfermagem nas 5 unidades básicas de saúde, totalizou 8.506 atendimentos. Agora, consultas médicas clínicas nas 8 unidades de saúde da família, totalizou 11.669 atendimentos. Consultas médicas nas 8 unidades de saúde da família. Consultas médicas de pré-natal nas unidades de saúde da família, totalizou 76 atendimentos. De consultas de puerpério, aí tem consultas de pré-natal que foram 260 e quantidade de gestantes cadastradas, 170 no quadrimestre. Consultas de enfermagem nas unidades de saúde da família totalizou 3.838 consultas de enfermagem. O total de procedimentos realizados pelas equipes de enfermagem das 5 unidades básicas de saúde, esses procedimentos estão entre curativo, retirada de ponto, glicemia, aferição de pressão arterial, administração de medicamentos, totalizou 24.950 procedimentos realizados no último quadrimestre de 2022 pelas 5 unidades básicas de saúde. Procedimentos realizados pela equipe de enfermagem também nas unidades básicas de saúde, só que aí são os procedimentos de teste rápido de gravidez, teste rápido de hepatite B e C, teste rápido de sífilis na gestante ou parceiro, rápido para HIV, teste rápido para HIV na gestante ou parceiro e o teste de pezinho. Nas 5 UBSs, esses procedimentos totalizaram 2.185. Os procedimentos realizados pela equipe de enfermagem nas unidades de saúde da família, como foi falado anteriormente, relacionado a alguns procedimentos, curativo, retirada de pontos, glicemia, totalizou 18.333 procedimentos realizados pela equipe de enfermagem no último quadrimestre de 2022. Procedimentos realizados pela equipe de enfermagem nas unidades de saúde da família, os procedimentos relacionados a teste rápido, totalizou 916 procedimentos realizados pela equipe de enfermagem na saúde da família no último quadrimestre. Coleta de Papa Nicolau no último quadrimestre nas 5 UBSs, totalizou 733. E aí a gente sempre coloca o número anterior, que é de 25 a 64 anos, que é o público prioritário. Foram realizados 605 coletas de Papa Nicolau nas UBSs. Agora, as coletas de Papa Nicolau nas unidades de saúde da família, no quadrimestre de setembro a dezembro, totalizou, no geral, 523 coletas de Papa Nicolau e, no grupo prioritário, 448 coletas de exame Papa Nicolau.
Aí a distribuição de famílias com cobertura de agente comunitário, aqui está por UBS. Então, hoje, totalizando o número de agentes atuantes, hoje são 67 agentes comunitários. Temos 17.164 famílias cadastradas e visitas, foram realizadas 30.483 visitas por agentes comunitários de saúde nas UBSs e unidades de saúde da família. Total de atendimentos domiciliares realizados nas unidades básicas de saúde, nas 5 unidades básicas de saúde, totalizou 17.021 atendimentos domiciliares. Nas unidades de saúde da família, totalizou 15.812 atendimentos domiciliares pelas unidades de saúde da família. Relacionados a hipertensos e diabéticos, no último quadrimestre, foram acompanhados 7.811 diabéticos, foram acompanhados 5.536 diabéticos com hipertensão e acompanhados e atendidos 15.296 hipertensos, totalizando 28.643 atendimentos relacionados aos diabéticos, diabéticos com hipertensão e hipertenso no último quadrimestre de 2022. Unidades de especialidades no Morumbi, a gente usa esse nome porque é assim que está cadastrada, mas essas especialidades hoje são atendidas na UBS do Junqueira. Nós foram realizados atendimento médico especializado, 499 atendimentos com cardiologista, 475 atendimentos com neurologistas e 289 atendimentos com psiquiatra, totalizando 1.263 atendimentos dessas especialidades. Dispensação de insumos, aqui relacionados especificamente a fraldas, no último quadrimestre de 2022, totalizou uma dispensação de 428 pacotes de fralda no quadrimestre. De dispensação de insumo de glicemia, então, de fitas no quadrimestre, é uma caixinha com 50 unidades, foram dispensadas 2.146 caixas de fita com 50 unidades. Aí é que a gente fez questão de deixar os pacientes que estão contemplados e aqueles que aguardam contemplação. Muitas vezes o que aguardam contemplação é para poder estar dentro dos critérios estabelecidos para que possam ser dispensados insumos. O ambulatório de gestação de alto risco, ele atendeu as consultas médicas no quadrimestre, totalizaram 453 consultas médicas, aqui do município de Lins e da região, já que é um ambulatório de atendimento regional, mas um número maior do nosso município de 293 consultas médicas no quadrimestre e os outros municípios que são atendidos, Promissão, Sabino, Guaiçara, Getulina, Cafelândia e outras localidades que são referenciadas pela Regional de Saúde. Da assistência farmacêutica, foram atendidos no quadrimestre 45.357 pacientes atendidos e dispensados medicamentos. Aí, aqui está o percentual de medicamentos que são dispensados, só para reforçar, né, a sua maioria, 38% desses medicamentos, são psicotrópicos. Analgésico e antibiótico é a menor parte dos medicamentos que são dispensados. A central de abastecimento farmacêutico e o centro logístico, aqui eles colocam um registro de quantidade de notas fiscais que foram registradas no quadrimestre, foram 762 notas fiscais, totalizando um valor de R$ 8.270.466,99, dividindo esse valor entre itens para consumo, serviços prestados e bens permanentes. Requisições de materiais e medicamentos atendidos no quadrimestre, 621 requisições. Aí, aqui na próxima página está a acuracidade mensal do estoque no quadrimestre. A acuracidade é a comparação entre o que tem no estoque e o que tem no sistema. Então, aí ele colocou por mês, né, 97% em setembro, 93% em outubro, 93% em novembro, 94% em dezembro. Lembrando que é acima de 90%, que é o ideal, a acuracidade, para que a gente tenha controle do estoque dos insumos e medicamentos. Núcleo de apoio à saúde da família. Eles realizaram de planejamento familiar.
10 vasectomias, 4 laqueaduras, 4 implantes de DIU. Só para finalizar, já que tem as solicitações, foram 35 solicitações de vasectomia e dessas resultaram em 10 vasectomias realizadas, até porque a pessoa procura para fazer a vasectomia, mas ela também tem que se enquadrar em alguns critérios que já são estabelecidos no programa. Das 37 pessoas que fizeram a solicitação para a laqueadura, que também tem os critérios estabelecidos, 4 realizaram a laqueadura, foram realizados, então, 4 implantes de DIU no quadrimestre. As ações do NASF, né, o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, ele realiza uma série de atividades de educação em saúde, então foram 16 palestras e rodas de conversa, 156 projetos terapêuticos singulares e estudo de casos, 10 reuniões de equipe, 24 matriciamentos pedagógicos e 49 matriciamentos assistenciais, 18 visitas técnicas e outras atividades que essa equipe que tem como prioridade o matriciamento às equipes de saúde que tem no município. Aí o projeto de andamento do NASF, né, quais são os projetos que eles costumam realizar? Planejamento familiar, saúde na escola, alimentação e nutrição, junto ao projeto de gestante de alto risco, supervisão e orientação de estágio em nutrição, horta terapêutica, projeto com grupo de caminhada das unidades de saúde do Tangará e projeto TRIMED, que são medidas trimestrais para a gente poder fazer um acompanhamento epidemiológico das pessoas das unidades que fazem as atividades orientadas. Do Serviço Municipal de Atendimento Multidisciplinar de Lins, no quadrimestre, totalizou 856 atendimentos, entre atendimento de terapeuta ocupacional, fisioterapeuta, psicólogo e fonoaudiólogo. E também um absenteísmo aí no quadrimestre, que foi bem grande, de 482 pacientes faltosos, né? A ecoterapia, a gente não tem os dados de todo o quadrimestre, porque ela começou os atendimentos efetivamente em novembro, mas nos meses de novembro e dezembro, dos atendimentos realizados, foram realizados 205 atendimentos pelo Centro de Ecoterapia, que a gente coloca dentro do serviço multidisciplinar, porque a entrada do serviço, para poder fazer as avaliações, é feita pelo serviço multidisciplinar. O programa Melhor em Casa, que é o serviço de atenção domiciliar, foram realizadas as visitas mensais, 1.665 visitas mensais dos profissionais do serviço de atenção domiciliar, entre eles médico, enfermeira, fisioterapeuta, técnico de enfermagem e assistente social. E aí eu só grifei, né, foram dos CIDs, das patologias que são atendidas, foram 54 pacientes atendidos, em sua maioria pacientes com DPOC e enfisema pulmonar, seguidos de paciente com acidente vascular cerebral e sequela de acidente vascular cerebral. Os indicadores do serviço de atenção domiciliar, né, no quadrimestre foram realizadas 6 altas, 11 admissões, 5 óbitos e a instalação de 6 oxigênios domiciliares. Um total de 28 procedimentos entre esses falados aí, né? Dos procedimentos realizados pela equipe do Serviço de Atenção Domiciliar, totalizou 927 procedimentos no quadrimestre. Aí a saúde bucal, as primeiras consultas realizadas foram 2.527 consultas no quadrimestre e os tratamentos completos, 2.758. Para a gente, esse é um grande indicador, porque reflete que a pessoa que iniciou o tratamento odontológico finalizou, e dessa forma a gente evita que tenham outros problemas associados pela falta de tratamento concluído. O tratamento concluído é um indicador muito importante na saúde bucal, na atenção primária. E foram realizados, desses procedimentos, primeira consulta, tratamento completo, procedimentos e atendimento a gestantes, 54.676 procedimentos. Do Centro de Especialidades Odontológicas, entre periodontia, endodontia, estomatologia, cirurgia, próteses entregues e pacientes especiais, no quadrimestre, 2.708 atendimentos. As próteses seguem aí mais ou menos uma numeração, porque é o que é pactuado dentro do que é classificado o nosso laboratório de prótese dentária. Saúde mental, o CAPS 1.
Os atendimentos realizados por profissional no CAPS 1 totalizou 2.989 atendimentos, entre terapeuta ocupacional, assistente social, psiquiatra e médico clínico, enfermeiro, técnico de enfermagem, psicólogo e triagem. Foram realizados 143 grupos no último quadrimestre de 2022. Dos pacientes assistidos no CAPS, são de regime intensivo, 31 pacientes, que são os pacientes que vão de 3 a 5 vezes na semana, 34 pacientes no regime semi-intensivo, que são os pacientes que vão de 2 a 3 vezes na semana, 1.043 de regime não intensivo, que vai uma vez na semana, 808 consultas médicas e 112 altas de tratamento no quadrimestre de setembro a dezembro de 2022. Encaminhados para a internação do CAPS, no quadrimestre foram encaminhados 10 pacientes para internação. Nós atendemos os municípios da região, né? Então, desses pacientes que foram atendidos no CAPS, dos 233 pacientes, 204 são de Lins, 13 são de Sabino, 15 são de Guaiçara e 1 de Getulina. Atividades realizadas pela residência terapêutica Jacarandá e Melquíades, né? Hoje nós temos essas 2 residências terapêuticas, e prestes a abrir a terceira residência, né? Já daqui a um mês a gente vai estar iniciando a terceira, já que é uma exigência, é um TAC estadual do Ministério Público que o município já há alguns anos precisaria estar se adequando, então vai ser aberta a terceira residência. Entre consultas médicas, internação clínica, atividades, todas as atividades que são realizadas nas 2 residências, nós temos uma residência masculina e uma residência feminina, foram 353 atividades. A feminina com 9 mulheres e a masculina com 10 homens. Todos eles são pacientes egressos de instituições hospitalares psiquiátricas, que, pela desinstitucionalização, eles precisam estar se integrando à sociedade, por isso a construção dessa política das residências terapêuticas. CAPS-AD, foram realizados entre os profissionais, procedimentos realizados por profissionais, 3.568 procedimentos. Foram realizados 181 grupos no quadrimestre, e de pacientes assistidos no CAPS-AD no quadrimestre, 15 no regime intensivo, 212 no semi-intensivo, 340 no regime não intensivo e 12 altas de tratamentos. E do total de pacientes encaminhados para internação hospitalar, foram 17 pacientes do CAPS-AD no quadrimestre. As atividades de matriciamento que estão sendo implementadas a partir do finalzinho do ano, foram realizadas 5 atividades de matriciamento no CAPS-AD. Dos pacientes atendidos, das cidades que nós atendemos, né, dos 167 pacientes assistidos, 134 são de Lins, 10 de Sabino, 14 são de Guaiçara, 2 de Cafelândia, 1 de Promissão, 5 de Getulina e 1 de Pongaí. CAPS infantil. O total de procedimentos realizados por profissional no CAPS infantil no quadrimestre foram 863 atendimentos. Foram realizados 208 grupos no último quadrimestre de 2022 no CAPS infantil. E o total de pacientes assistidos no CAPS infantil, aqui em cima, de setembro a dezembro de 2022, de regime intensivo, 49, de regime semi-intensivo, 125, de regime intensivo, 126, e de altas de tratamento, 8. E total de pacientes encaminhados para a internação hospitalar do CAPS infantil no quadrimestre foram 3. Foram realizadas 7 atividades de matriciamento no quadrimestre. E dos pacientes atendidos, dos 120 pacientes atendidos no quadrimestre, no CAPS infantil, 85 são de Lins, 5 são de Sabino, 15 de Guaiçara, 11 de Cafelândia, 3 de Getulina. Da farmácia de saúde mental. Aí, do total de receitas atendidas no quadrimestre, totalizou 15.263 receitas atendidas, entre receita branca, de controle especial, amarela, azul,
processo social, alto custo, oncologia e liminar judicial. E aí, totalizando os medicamentos, né, para a gente não... Eu sempre grifo o que tem de maior saída, né, dos medicamentos de saúde mental. O clonazepam de 2 miligramas, 251.190 comprimidos desse foram dispensados no quadrimestre, seguido depois da sertralina de 50 miligramas, que foram 221.242 comprimidos desse medicamento que foram dispensados. Tem vários aí, mas é só para destacar os que têm maior distribuição. Da vigilância epidemiológica, a imunização. Então, de vacina foram aplicadas 194 BCGs no quadrimestre, 225 vacinas de hepatite A, 374 vacinas de hepatite B, 421 vacinas de rotavírus, 622 vacinas pneumocócica 10V, 855 meningocócica C, 519 de poliomielite, 641 da pentavalente, 680 da tríplice viral e 145 da pneumocócica 23V. De Covid-19, foram aplicadas no quadrimestre 7.946 vacinas e da poliomielite 2.768 vacinas. Nós chegamos ao percentual de 76,44% de cobertura vacinal da polio. Controle de vetores. Foram de controle de leishmaniose, que é o inquérito canino. No quadrimestre foram realizados 28 inquéritos. Castrações no quadrimestre foram realizadas 291 castrações. Ações realizadas pela equipe de educação e saúde, 32.000, realizadas pela equipe de controle de vetores, desculpa, que são entre as visitas domiciliares, tratamento químico focal, visita a pontos estratégicos, tratamento químico perifocal e atendimento domiciliar. Entre essas atividades, totalizou 32.008 ações realizadas. Ações de educação e saúde foram realizadas pelo controle de vetores, 79 atividades no quadrimestre. Agora, falar sobre o Centro de Testagem e Aconselhamento. Então, da produção do CTA, entre teste rápido, consulta de enfermagem, atendimentos com psicologia, com infectologia e consulta com pneumologista para atendimento de tuberculose, foram realizadas 4.242 atendimentos. Diagnósticos realizados no quadrimestre foram 25 diagnósticos, 2 de HIV/AIDS, 23 de sífilis. Foram dispensados 23.760 preservativos masculinos de livre demanda no quadrimestre, 4.100 preservativos de distribuição feminina orientada. No CTA, as notificações compulsórias foram 12 notificações de HIV/AIDS, 31 de sífilis em adulto, 3 sífilis em gestantes, 3 sífilis congênitas, 2 violências sexuais. Aí os números que chamam mais atenção, só para reforçar. O ambulatório de quimioterapia da unidade de Lins. Então, dos procedimentos realizados, totalizou 1.317 procedimentos realizados no último quadrimestre de 2022. Da vigilância sanitária, dos procedimentos relacionados às inspeções, foram realizadas 377 inspeções no quadrimestre de setembro a dezembro de 2022. Agora, de atendimentos, procedimentos relacionados a atendimento de denúncia, coleta de produto alimentício, procedimentos referentes a monitoramento e vistoria em ambientes livres de tabaco, foram 470 procedimentos realizados pela vigilância sanitária no último quadrimestre. Agora nós vamos para a unidade de avaliação e controle, que é onde são feitos os agendamentos para os atendimentos especializados. Foram realizados no quadrimestre de fisioterapia no Salesiano, 2.650 sessões de fisioterapia no quadrimestre. Na APAI, os procedimentos realizados pela APAI no quadrimestre, 1.440, não foi colocado o mês de dezembro, porque ainda não havia sido finalizado a auditoria desses números.
Laboratório de análises clínicas do Sodré, também a mesma questão, a competência está em andamento, por isso não foi colocado o número, eles têm um prazo para poder entregar, mas no quadrimestre, utilizando os números que já foram fechados, 43.867 exames de análise clínica. Aí da UAC a gente tem aí o controle de vagas que são ofertadas por especialidades, aí ela foi colocando por mês, né? E a gente consegue também, o que chama mais atenção das ofertadas é que tem algumas especialidades que a gente tem uma demanda reprimida maior, que seria oftalmologia, neurologia, ortopedia, otorrinolaringologia. Mesmo com essa dificuldade, a gente ainda tem bastante paciente ausente, né? Da neurologia foram 42 ausências e é uma das especialidades que a gente tem maior demanda reprimida. Aí ela foi colocando isso por mês das especialidades e de vagas de exames ofertados, né? No quadrimestre, aí o que chama mais atenção foram 2.408 radiografias agendadas, 1.600 eletrocardiogramas agendados, 2.059 ultrassons agendados e 921 mamografias agendadas no quadrimestre. E aí esse quadro é novo, porque o aparelho de ultrassom do ambulatório de gestação de alto risco, ele começou a funcionar em novembro. Então, além da oferta que a gente tem na regional hoje, a gente tem essa oferta que é exclusiva do município de Lins. Foram realizados no mês de novembro e dezembro 45 ultrassons nesse serviço, apesar de nós termos também as ausências, né? Aí aqui também vem a primeira prestação de contas do programa Fila Zero, dos exames que foram ofertados, agendados. Aí a gente tem a ausência menor, por exemplo, ressonância magnética, que era um exame que a gente tinha essa demanda reprimida, não teve nenhuma ausência, tomografia, nenhuma ausência, ultrassom de mama 13, ultrassom transvaginal 63, mas aí esses exames são relacionados a um programa exclusivo com recurso próprio para diminuir a demanda reprimida desses exames. Aí da frota, de total de usuários transportados no quadrimestre, foram 14.394 usuários transportados no quadrimestre. Números que chegaram a 41 mil pacientes transportados no ano, né? Então, é que eu tinha visto esse número antes, a gente não consegue deixar de falar. É muita gente, né? Foram realizadas 31 visitas, 378 atendimentos, aí é pela assistente social, que fica na Avenida Nicolau Arvos, para os pacientes que precisam orientação. E 121 contatos telefônicos. Aí os pacientes são referenciados, que são referências para o município de Lins, que as viagens são feitas para Bauru, Jaú, Botucatu, Promissão, Cafelândia, Marília, São Paulo, Campinas, Rio Preto, Sorocaba, Ribeirão Preto e Pirajuí. A Casa de Apoio Aulinense em Jaú. No quadrimestre tiveram 67 pernoites. Realizamos 419 cafés da manhã, né, para 419 pessoas, 1.110 almoços, 499 café da tarde e 67 jantar. O almoço é sempre maior, porque às vezes as pessoas estão e voltam no mesmo dia e só almoçam lá, né? E pernoite 67. De refeição foram dispensadas aí no quadrimestre 1.825 refeições na Casa de Apoio em Jaú. Da prestação de contas, agora a gente vai para a prestação de contas. Eu não sei se foi corrigido aí, estava escrito segundo, mas é terceiro quadrimestre de 2022, dos repasses recebidos das fontes estadual, federal e outras fontes de recurso, acumulou no exercício R$ 1.025.639,92. Então, esse é dos recursos recebidos Covid no último quadrimestre de 2022. Da destinação dos gastos Covid para a Associação Hospitalar Santa Casa foi R$ 1.590.400 e para medicamentos e materiais médico-hospitalares R$ 173.799,10, um total acumulado de R$ 1.764.199,10. Prestação de contas Covid, o saldo financeiro que está em conta
no último quadrimestre de 2022, esse saldo em 31 de dezembro, R$ 329.599,85. Das receitas que incidem sobre os 15% de saúde, então tem um total acumulado de R$ 232.737.069,80. E de receita de recurso federal. Esse valor que eu vou falar agora, ele não entra nos 15% que incidem sobre a saúde. Tem um total acumulado até 31 de dezembro de 2022 de R$ 26.356.008,23. De recursos estaduais, total acumulado em 31 de dezembro de 2022, R$ 5.386.450,73. As receitas de recurso municipal da Visa, que são taxas da vigilância sanitária, um total acumulado de R$ 200.627,74. E aí, aqui são os outros números, eu já fui até ali para o final para ficar mais fácil. Das despesas acumuladas até 31 de dezembro de 2022, com saúde no município de Lins, R$ 71.589.621,12. Então, esse foi o total gasto, né, o orçamento de saúde no ano de 2022, incidindo os 15%, são os 45 milhões ditos anteriormente. Aí, os 42 acumulados, né, despesas com prestadores de serviços agora, né, que tem que... Da IAG, que é o Instituto de Apoio à Gestão, no terceiro quadrimestre, R$ 6.665.995,40. Para a Santa Casa, R$ 8.178.181,03 no terceiro quadrimestre. Para a Santa Casa de Misericórdia de Chavantes, R$ 2.037.618,13. Para o Laboratório Sodré, no terceiro quadrimestre, R$ 180.933,06. No último quadrimestre não teve para o Andrião, porque passou a ser o Laboratório Sodré. Para a Missão Salesiana do Mato Grosso, no último quadrimestre, R$ 88.124,11. Para a PAI, no último quadrimestre, R$ 208.340,44. Foram as despesas com prestadores de saúde acumulada no ano, foi de R$ 42.272.207,84. Despesa com medicamento de distribuição gratuita no dia 31 de dezembro de 2022 foi um total acumulado de R$ 4.172.072,43, que são materiais farmacológicos, material hospitalar, medicamento. E aí, acho que é a última informação, a penúltima informação, que foi o percentual gasto com saúde, que aí são os recursos próprios que entram para a base de cálculo. Dos 232 mil do município que entra para a base de cálculo, 19,42% foi investido em saúde, o que dá de recurso próprio R$ 45.190.102,57. E os saldos bancários no Fundo de Saúde, de 12 milhões, no dia 31 de dezembro de 2022, de R$ 12.256.361,93. Então, acho que essas eram as informações relacionadas ao último quadrimestre de 2022 da saúde. Se alguém tiver alguma dúvida, se for alguma dúvida específica, nós estamos com alguns técnicos da saúde que podem estar falando, mas estamos à disposição. Muito obrigada. Obrigado, Silvia. Gostaria de deixar em aberto aos nobres vereadores, aqueles que quiserem fazer alguma pergunta, fazer algum apontamento. Alguém? Peço a palavra, senhor presidente. Fique à vontade. Boa noite, secretária Silvia, todos da sua equipe aqui, da Secretaria de Saúde. Silvia, eu não poderia deixar de ter você aqui nessa noite, não parabenizar você, a equipe, pelo programa Zero Fila Saúde, né? Então,
de tudo que você apresentou aí hoje. A gente que vai acompanhando um pouco mais distante, não sabe o dia a dia exato, isso sem dúvida é o que chama mais atenção aí no terceiro quadrimestre, né? Porque a gente vê chegar na ponta da linha para a população que esperava por um exame, espera por uma cirurgia eletiva. Então, parabéns a você, ao prefeito João Pandolfo, toda a equipe, que ninguém faz nada sozinho, né? Isso é fruto de trabalho. Então, só gostaria de deixar esse registro, viu? Nós agradecemos a gestão também enquanto técnicos, né? A Aline, que está ali, que é a nossa responsável pela unidade de avaliação e controle, quando a gente passou a informação do Zero Fila, ela foi uma das mais aliviadas, porque ela acompanha esses números diariamente, de pessoas que precisam fechar diagnóstico e, para isso, precisam do exame, e a gente tem essa oferta limitada, né? Sem dúvida que para a gente é um alívio. Agora está finalizando a etapa dos exames de imagem e já começa agora em fevereiro. Elas já estavam ligando para todo mundo as consultas oftalmológicas e os agendamentos das cirurgias de catarata, que também há muito tempo as pessoas estão esperando. Então, a gente também agradece a lembrança, e para a gente, enquanto técnico, é muito gratificante poder fazer com que chegue às pessoas, que é o que realmente importa, para ter diagnóstico e tratamento adequado. Mais alguém querendo fazer uso da palavra? Essa palavra, presidente. Pois não, nobre vereadora Maria Solange. Boa noite, Silvia. Boa noite a toda a equipe que está aqui hoje da saúde. É um prazer tê-los aqui na Câmara hoje. É, sim, muito importante o seu trabalho de explanação de todos os gastos, né, de tudo que tem sido investido na saúde no município de Lins. Então, parabéns também por esse programa, né, da Fila Zero. Parabéns, tem sido muito bem receptivo pela população. Todas as pessoas com quem a gente tem conversado estão assim, também gostando muito desse projeto, desse programa. E eu queria saber, assim, a gente tem visto que a prefeitura tem passado assim, um grande repasse para a Santa Casa, né? A gente viu aqui pelo demonstrativo. E eu queria saber com você como que está a questão. Eu sei que a prefeitura não tem esse compromisso com a Santa Casa de repassar pelos pagamentos dos médicos. Mas como que está a situação dos anestesistas da Santa Casa? Então, todos os repasses que são feitos do Ministério da Saúde, do Estado e até com recurso próprio são feitos da Santa Casa, né? Se a gente for ali calcular, no ano de 2022 totalizou aí um pouco mais de 21 milhões. Então, o que o Jean, né, que é o diretor da Santa Casa, nos passou em relação a essa questão do anestesista é que esses atrasados estavam sendo corrigidos e, por isso, as eletivas iriam retornar, até por conta desse pagamento. Eu não tenho essa informação corrigida, até porque essa prestação de contas está chegando agora para a gente poder avaliar a partir das notas dos profissionais, né? Mas aí é o compromisso do gestor mesmo, do administrador da Santa Casa, para que pague os atrasados e para que as cirurgias eletivas, além de pagar o profissional que realizou o procedimento, para que a gente possa estar retomando as cirurgias eletivas, que a população também espera bastante, né? A população está esperando, tem várias pessoas cobrando, né, pedindo, porque são casos graves, né, de cirurgias que precisam ser realizadas. Então, assim, vamos torcer para que realmente essas cirurgias comecem a acontecer, né, e as pessoas sejam beneficiadas com essas cirurgias que estão precisando nesse momento, né? Nesse último quadrimestre, a gente agendou muitos pacientes pelo mutirão do Estado, mas foi na Santa Casa de Pirajuí. Ela aderiu ao mutirão e aí nós conseguimos agendar grande parte desses pacientes lá. Nós esperamos que a Santa Casa de Lins, foi feito um outro mutirão, faça a adesão, mas ela não fazendo, a gente também já teve esse encontro na regional, para que a gente, mais uma vez, faça essas cirurgias, porque, para a gente, o importante é a assistência. Lógico que nós gostaríamos que fosse aqui, além de mais fácil para a população, a gente beneficia a nossa Santa Casa, mas o benefício principal é a saúde da população. Então, se a gente conseguir o agendamento dessas cirurgias em Pirajuí, nós faremos novamente como fizemos no último quadrimestre de 2022. Peço a palavra, senhor presidente. Só para complementar esse assunto... Fique à vontade, nobre vereador. Eu estive ontem conversando com o senhor Jean Paulo, e essa questão, ele disse que a Santa Casa, como instituição, conseguiu acertar uma dívida antiga,
e que em fevereiro já vai estar voltando a ter cirurgias eletivas na Santa Casa. Palavras, presidente. Fique à vontade. Silvia, boa noite. Boa noite a todos que compõem aqui o quadro da saúde. Nesse último quadro aqui, você fala que saldo bancário, 12 milhões de reais, certo? Isso aqui é o que acabou ficando na conta da saúde ainda, né? Isso aí mostra o uso correto do dinheiro. Nós tivemos esse ano aí inaugurações de várias clínicas odontológicas, o agar, almoxerifado, que é tudo vinculado à saúde. E fora as outras coisas, ajudar a Santa Casa, e nós estamos vendo aí que sobrou dinheiro ainda, obviamente que será usado esse ano. Então, quero parabenizar você, toda a sua equipe, né, que está mostrando para nós aqui que fazendo o uso correto do dinheiro, obviamente que nós vamos ter benefícios para a nossa população. Parabéns, Silva, parabéns a todos, sem exceção de algum da sua pasta da saúde. Eu não vou poder deixar de falar do financeiro aqui. O nosso financeiro está lá no fundo, é a Michele. Além de tudo, ela não deixa gastar, viu? Então, a gente tem que fazer uso da saúde, lógico, com dados epidemiológicos, mas ela é um financeiro firme, que está acompanhando, falando, olha, a gente vai ter que priorizar o que é prioridade, o que não é, para que a gente possa fazer as ações da forma correta. Nós, enquanto técnicos, ficamos preocupados em prestar assistência, e ela de nos controlar do que a gente tem em recurso e como pode ser utilizado, né? Então, acho que é importante lembrar dela. Não é tudo tão fácil com ela, não, hein? Michele, parabéns. Tá? Parabéns a você e toda a sua equipe. Também vou falar também parabéns para a Michele, para toda a equipe que está aqui hoje. Né? A gente só tem a agradecer à saúde de Lins, como a gente tem visto, né? Como está melhor, né? Como tem assim, inaugurado esses centros de atendimento às pessoas, né? O agar mesmo, que nós participamos lá. Que bom, né? Esses consultórios odontológicos nas UBSs. Né? Então, parabéns para todos vocês. Silvia, você está de parabéns com a sua equipe também. Obrigada. Acho que importante, né, a gente, quando pegou esse relatório quadrimestral, a primeira coisa que eu pedi para o pessoal da saúde coletiva fazer era um comparativo entre os anos de 2020, 2021, 2022, porque, na verdade, esses instrumentos da audiência pública, eles servem para a gente poder monitorar o que na saúde tem que ser priorizado, né? Da saúde odontológica é uma das grandes diferenciais que a gente observou, mas é isso, a gente oferecendo acesso para que as pessoas possam fazer o tratamento e, lógico, melhorar com qualidade, não tendo falta de insumos, da assistência farmacêutica, né? Logo no início da gestão nós tivemos muita dificuldade com medicamentos e hoje a gente pode falar que é muito tranquilo, pelo menos os medicamentos da atenção básica que são fornecidos pela rede, a gente não tem falta da medicação, a distribuição é feita de forma adequada, tem um acompanhamento maior, até para não haver perdas, né? Mas esse instrumento é utilizado para saber o que nós vamos priorizar esse ano. Olhando esses 3 anos, tudo, o que a gente tem que estar priorizando. Acho que a saúde odontológica, o Ike está ali? Olha lá, o Ike está lá, que é o nosso coordenador de saúde bucal, né? Ele tem acompanhado, feito esse trabalho e feito com qualidade para fazer. Essa é a diferença, não é só fazer saúde, mas fazer saúde com qualidade. Mas a gente também faz críticas àquilo que a gente avalia, o que a gente precisa melhorar, intensificar, mas esse monitoramento é importante e é sempre feito por toda a equipe, né? Palavra, presidente. Fique à vontade, Nobre. Silvia, 2 coisinhas. Nós temos aí para inaugurar a Santa Terezinha e o cinquentenário odontológica. Você tem algum... Na Santa não, a Morumbi, né? Morumbi, só o cinquentenário. Tem alguma previsão? O cinquentenário está quase todo pronto, né? O Ike já colocou, os armários já foram instalados, os instrumentais todos chegaram. Teve um problema na entrega da cadeira odontológica, que nós estamos esperando que finalize agora no fevereiro já acabou, né? No mês de março. Então, o consultório está todo montado, mas está faltando a cadeira odontológica, que teve um problema na entrega. Mas está prestes a ser inaugurado o do cinquentenário. Tem mais alguma UBS que pode ser colocada outras clínicas odontológicas, não? E farmácias também? Farmácias, né? Que a prioridade para esse ano é a farmácia no Primavera, a farmácia também no cinquentenário, que nós colocamos lá no Santa Terezinha. E o problema do cinquentenário é esse: tem toda uma assistência, mas a pessoa que passa ali, ela tem que ir até o Junqueira
para pegar a medicação. Então, as prioridades desse ano é a farmácia do Primavera, do Cinquentenário, e depois a gente poder expandir para o Bom Viver, para as outras unidades Pazeto, não precisarem se deslocar tanto. De consultório odontológico, depois do Cinquentenário, aí nós vamos iniciar, como o IC já até entregou a proposta no primeiro dia do ano, das consultórios que ele precisa trocar, né? Aí ele veio com uma conta alta lá do que, então, como que nós vamos poder estar fazendo isso? Porque existem consultórios que estão muito velhos, as manutenções são constantes. Numa das primeiras sessões aqui da Câmara, nós já passamos um projeto da compra de um equipamento odontológico que justamente era para substituir, e essas substituições que hoje o IC entende como prioritária, até porque as manutenções têm sido muitas, né? Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Fazer uma pergunta para a Silvia. Fique à vontade. Silvia, hoje nós fomos naquele loteamento Santana lá e foram entregues 611 casas. Então, assim, é uma coisa assim de se pensar também, né, de uma OBS. O que você acha sobre isso? Lá tem assim, e também vão ser também mais assim entregues daqui a pouco mais 1.600 moradias ali naquela área. O que você pode dizer sobre isso? Que tem algum projeto sobre uma OBS lá naquele setor? O estudo epidemiológico já foi realizado, né? Então, junto à saúde coletiva foi solicitado, a Anilara está ali também, de qual unidade e qual área hoje estaria mais vulnerável para o atendimento de atenção básica. É a partir daí que a gente define ou não a instalação de novas unidades. Então, hoje, por exemplo, no Rebouças, a gente tem o Santa Terezinha, tem o Primavera, que ajuda a atender um pouco mais. Do Ribeiro, a gente tem o São João. E hoje, a população de maior vulnerabilidade que a gente encontra, além do São Francisco, que, inclusive, está aberta a licitação, acho que vai acontecer o dia 23 agora de fevereiro, que era a unidade vulnerável de maior necessidade, né, que a UBS São Francisco vai começar a ser construída, é justamente essa área do Santana, que já foi feito o levantamento de casa, de número de pessoas, e a necessidade de instalação, possivelmente, né, no futuro, de uma unidade de saúde para poder atender aquela população. Mais alguém gostaria de fazer uso da palavra? Eu tenho. Silvia. Boa noite, muito obrigado pela presença aqui, sempre trazendo os direcionamentos. Fazer algumas perguntas pontuais, que às vezes já faz um tempinho que nós não nos encontramos aqui, né? Nós temos aqui a ecoterapia acontecendo, tem uma quantidade de atendimento. Essa quantidade de atendimentos não é quantidade de atendidos, né? E atendimento... Hoje atendidos são quanto? Nesses quadrimestres que foram colocados, foram de atendimentos. Entre atendimento familiar, hoje nós já estamos com atendimento de paciente, além dos familiares, 50 pacientes atendidos, que era o limite do nosso contrato. Então, hoje são realizados 50 atendimentos semanais de ecoterapia. Então, aí, a partir de agora, começou a ser montada uma lista de espera para que a gente possa estar analisando a possibilidade de aumentar essa oferta, mas hoje de atendimento de ecoterapia, no quadrimestre ainda não, no Sim. dado que foi apresentado aqui. Sim. Porque aí os pacientes precisaram ser avaliados, as famílias avaliadas, e todos esses indicadores entram aqui. Mas hoje já são 50 atendimentos na ecoterapia no cavalo mesmo. Legal. Outra pergunta, a equipe do NASF, elas são pagas com recurso do município ou recurso federal, estadual? Inicialmente, existia um recurso, quando era dividido em blocos, vinha um recurso específico para o NASF, ainda vem, só que vem no bloco da atenção básica. Sim. Então, alguns municípios, quando foi lançada essa portaria, aproximadamente em 2012, que aderiram para ter essa equipe de matriciamento. O NASF, na verdade, ele foi instituído para poder dar apoio para as equipes, assim, não era toda equipe que podia ter psicólogo, nutricionista, não era possível ter esse profissional em cada equipe. Então, foi instituído o NASF, para que essa equipe do NASF dê apoio matricial às equipes de atenção básica. Então, quer dizer que o nutricionista vai lá fazer atendimento nutricional? Não, quer dizer que esse nutricionista vai até a unidade para dar apoio para aquela equipe, para poder fazer orientações nutricionais. Porque ele não conseguiria um único nutricionista ou dois atender a população toda. Então, ele é pago, tem um recurso federal vinculado, a gente tem que vincular essa equipe para poder vir esse recurso dentro do bloco da atenção básica, mas o trabalho principal do NASF, que hoje a gente está com o educador físico,
físico, o nutricionista, o psicólogo, assistente social, junto às equipes. Aí nas equipes, às vezes fazer o exercício, mas orientar para como as pessoas vão estar fazendo, fazer palestras sobre nutrição, saber como está orientando aquelas pessoas que têm os problemas psicológicos e precisam de apoio, mas não necessariamente o atendimento individual. E referente ao CAPS infantil, aqui no quadro, ele tem o apontamento do médico psiquiatra, né, no qual aqui consta que não tem. Esse médico, dentro dessa tabela aqui, está escrito médico psiquiatra. A lei, ela determina que tem, que não tem. Tem um médico clínico, né? A lei, ela determina que tem esse médico psiquiatra. Se sim, porque não está sem, ou não está encontrando, como que está a situação? É no CAPS infantil, né? Então, do CAPS infantil até o Cabé ainda está aí. Depois, nesse quadrimestre não tinha. Você pode falar um pouquinho, Cabé, sobre o psiquiatra, quando que vai iniciar? Então, realmente, a gente não tinha o médico psiquiatra e exige que tenha um profissional com especialização em psiquiátrica ou especialização em psiquiatria. O que a gente tem no CAPS hoje é a neuropediatra, que atende lá, e o clínico, mas existia sim a necessidade de ter um psiquiatra e já fazia algum tempo que não conseguia. Aí hoje conseguiu esse profissional que vai iniciar os atendimentos no CAPS infantil junto com o clínico a partir de março. Tá ok, mas alguém gostaria de fazer uso da palavra? Ao final, eu gostaria de deixar consignado em ata que o projeto foi analisado por essa comissão, com auxílio da assessoria da casa. Nada mais havendo, agradeço a todos os presentes, em especial a representante, secretária Silvia, e declaro encerrados os trabalhos dessa audiência pública. Muito obrigado a todos.